Salve da Igreja Capaz do Senhor. Então, eu vou estar falando sobre um pouquinho sobre o que o Marcelo sempre fala sobre o site de Portas Abertas, que sempre está falando sobre as igrejas perseguidas. E a gente vai estar falando sobre o que é o DIP. O DIP é um Domingo da Igreja Perseguida. É um movimento nacional de oração em favor dos cristãos perseguidos. Estima-se que mais de 300 400 milhões de cristãos enfrentam algum tipo de perseguição. O DIP esse ano terá como tema a Nigéria e o Oeste Africano. Por que o Oeste Africano e a Nigéria? O Oeste Africano é considerada a região mais perigosa do continente, com 76% dos ataques fatais e 83% das mortes. Nigéria tem o maior número de cristãos mortos, totalizando 74%. Então, o DIP vai ser um dia, que vai ser no dia 12 de junho de 2022, onde mais de 12 mil igrejas estarão orando por um único propósito, que é por esses dois locais, a Nigéria e o Oeste Africano. Então, é um momento onde a igreja se põe à disposição, né? Não que só apenas nesse dia, mas sim que nós venhamos orar sempre, porque é importante, é o nosso papel, na verdade, não é importante, é o nosso papel. Tanto que a gente sempre fala quais são as 3 formas de missão, que a gente sabe o que é: orando, se a gente não pode estar lá, é indo e contribuindo, né? Então, que nós venhamos se pôr à posição de orar, já que a gente não está lá e nem contribuindo. E vou estar falando sobre a Nigéria um pouquinho. A Nigéria é o 7º país da lista dos países perseguidos. O tipo de perseguição é opressão islâmica, hostilidade etno-religiosa, corrupção e crime organizado. Quais são as religiões desse país? O islamismo e o cristianismo. Só existem esses dois. Então, se você não for cristão, você é da religião deles. População: 211,4 milhões de pessoas. Quantas pessoas cristãs? 98 milhões. Como é a perseguição dos cristãos na Nigéria? Na região do norte da Nigéria, os cristãos vivem sob a constante ameaça de ataques de grupos exterminados como Boko Haram, Estado Islâmico da província da África Ocidental e extremistas fulanis. Os cristãos do norte vivem sob o conjunto de leis islâmicas e são discriminados e tratados como cidadãos de segunda classe. O cristão ex-muçulmano enfrenta rejeição da família, pressão e violência para renunciar à fé de Jesus. Então, se você não for da religião dele, você vai o quê? Em todo momento, ter alguém que vai estar falando que vai te matar. Você vai ter pessoas da sua família que vão te ofender, vão ter pessoas que vão ir para tentar tirar o que é de tão importante da sua vida, que é a fé cristã. Sempre vai ter alguém querendo parar esse povo. E aqui ele fala sobre um testemunho de uma pessoa, de uma mulher, na verdade, que passou por um momento muito difícil, que colocou assim: desde que eu fui agredida sexualmente 2 vezes, o ódio por mim mesma e a vergonha cresceram dentro de mim. E eu me sentia suja e indigna. Mas agora sei que, apesar do que aconteceu, Deus ainda me vê como uma bela jovem. Eu fui feita de forma maravilhosa e à imagem do Senhor. Tenho mais confiança agora e estou pronta para enfrentar o mundo de cabeça erguida, porque sou valorizada por Deus. Então, a gente vê aqui, né? Ela, apesar de tudo que ela passou, ela ainda se sente uma pessoa digna de Deus. Não digna em relação porque ela é humana, porque ela erra, mas sim ela se sente amada, apesar do que aconteceu com ela. E quantas das vezes nós estamos passando por tempestade e já quer negar a Deus? Quantas vezes nós estamos passando por momentos difíceis e falar: Deus, você não está me vendo. E ela, que passou por tantas coisas, ela se sente amada, ela se sente com alguém do lado dela, apesar da perseguição, apesar de tudo. Ela se sente amada por Deus. E a gente também tem que pensar assim, apesar das tempestades, apesar das lutas, que nós temos um chamado. Nós não viemos aqui apenas para estar no mundo, nós viemos aqui para levar a palavra, seja qual for a forma que Deus está te dando. Porque às vezes a gente fala assim: eu não sou um missionário. Mas você veio com a opção, com um propósito, com um chamado, que é levar a palavra. Como que é, você vai saber. Deus, ele dá a oportunidade, seja levando um filho na escola, seja no trabalho,
seja em casa, seja na faculdade, Deus ele nos dá a oportunidade de levar essa mensagem. E nós temos que entender qual é essa oportunidade. Porque às vezes uma pessoa está passando do nosso lado e a gente não vê isso. E às vezes aquela pessoa ela precisa de uma palavra, ela precisa de um Jesus eu te amo. Ou às vezes apenas de uma oração. E a gente, como igreja, tem que se pôr à disposição dela. E só para não ficar nas minhas palavras, eu quero ler aqui em Isaías 6, só o versículo 8. Em seguida, ouvi o Senhor dizer: quem é que vou enviar? Quem será o nosso mensageiro? Então respondi: aqui estou eu, envia a mim. Então Deus ele está à procura de pessoas que levem a verdadeira palavra. Pessoas que tenham amor pelas almas. Pessoas que demonstrem isso, não apenas fale. Porque esse é o nosso chamado aqui. Amém.